Muito boa noite, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E diante de uma série de intervenções que meus amigos no Facebook, nas redes sociais, estão colocando nas suas questões, suas perguntas, diante do atual quadro nacional, me sinto na obrigação de esclarecer algumas dúvidas que são muito comuns hoje pelo mundo virtual. O que tem acontecido é que estão questionando a possibilidade tanto do impeachment como da intervenção militar. Está acontecendo hoje no Brasil uma série de fatos oriundos de uma corrupção endêmica nacional, declarada, e que se expõe a cada momento maior e muitas vezes, algumas nem sequer reveladas ainda, mas com grandes suspeitas. Essa semana será lançada uma lista de possíveis corruptos e corruptores. E, diante disso tudo, as pessoas perguntam para mim, é possível acontecer o impeachment? Seria possível acontecer o impeachment. Por que seria possível? Se houver realmente a situação de envolvimento da presidência da República, quando da situação de candidata ainda, ou quando da condição de ministra ainda, ou de da ministra da Casa Civil, ou de presidente da diretoria da Petrobras, tudo isso pode mostrar que ela não estava qualificada para a função, que não estava preparada para a função. Se houver envolvimento do partido dela, do ex-presidente Lula da Silva, tudo isso for comprovado, é muito mais do que um Fiat Elba, que foi o motivo pelo qual Fernando Collor de Mello perdeu o poder. Então, existe sim a possibilidade, né, de haver, diante dos conflitos que estão acontecendo e da fragilidade que está acontecendo em relação à sua imagem, que ela pudesse sofrer um processo de impeachment. Isso poderia acontecer. Mas para isso acontecer, precisaria do quê? Precisaria de uma maioria no Congresso Nacional. E essa maioria no Congresso Nacional, hoje, ela só acontece por uma divergência do governo na parte do legislativo em relação à parte do executivo. Mas agora vejamos, quem é que poderia fazer, quem é que tem o direito de fazer uma cassação de uma presidente ou através de um processo de impeachment? Só o legislativo federal. E neste caso teria que ter ampla maioria. Quem é o partido os partidos que têm ampla maioria no Congresso Nacional hoje em dia? É o PMDB e o PT, os dois partidos. O PMDB é vice do PT. Né? Apesar de haver divergências, né, hoje, se acontece o impeachment, seria o PMDB a presidência da Câmara e a presidência do Senado, né, e a vice-presidência da República. Então, os três principais cargos que são imediatamente ligados à alternância de poder, que se acontecesse o impeachment de Dilma, seria primeiro a vice-presidência que assumiria, se caísse a presidência e a vice-presidência, assumiria a presidência da Câmara, e no terceiro lugar, assumiria a presidência do Senado. O quarto lugar, por incrível que pareça, seria a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral assumisse, digamos que caísse todo o Congresso Nacional, tá? Digamos que não entrasse mais o Congresso Nacional, digamos que todos os partidos fossem extintos, que acontecesse uma situação nesse sentido, quem assumiria seria pela ordem, pela
hierarquia de cargos dentro da Constituição Federal, quem assumiria seria o Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. E neste caso, né, essas pessoas hoje foram indicadas pelo PT. Hoje, 80% aproximadamente do STF indicado pelo PT. Está sendo votada a questão do... o governo sofreu uma derrota agora, recente, da questão da PEC da Bengala. O que seria essa PEC da Bengala? Eles querem fazer com que os ministros do STF fiquem, em vez de 70 anos, 75 anos. Se acontecer isso, a Dilma não vai poder indicar neste governo cinco ministros do STF. Acontece que hoje a maioria que a Dilma tem no STF seria, e o PT, é de esses 80%, mas acontecendo com a parceria dos partidos que são governo junto com ela, entre eles o PMDB. Então, se acontecer as 5 indicações do PT até o final deste mandato, se ele exercer o mandato até o final, o que acontece? A Dilma tem direito a 5 ministros do STF, e nesses 5 ministros do STF, ela teria 90% dos ministros. São 11 ministros, 10 deles seriam indicados exclusivamente por governos do PT. Esse tipo de situação coloca um risco que seria a questão da equidade administrativa. Hoje, com uma maioria do Congresso Nacional favorável ao governo, ou com relações diretas ao governo, porque sendo PT e PMDB maioria no Congresso, e partidos aliados maioria no Congresso, o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, estariam aparelhados ideologicamente em favor do governo. E essas pseudas vitórias do povo, alertadas em matéria de algumas pequenas vitórias, algumas pequenas conquistas, podem simplesmente de uma hora para outra, ao bel prazer, desaparecer. Eu vou dar algum exemplo prático a respeito disso. Quando foi para votar questões como o aumento a questão de passagens para esposos e esposas de parlamentares, eles não tiveram problema algum de fazer maioria. Mas não fazem essa mesma maioria para a reforma política nacional. E não faz essa mesma maioria para uma série de outros fatores. Então, o que é importante para eles não é o que realmente é importante para nós. É uma questão de acordo, é uma questão de negociação interna, né? O que eu estou sugerindo nesse sentido? Que as pessoas observem, prestem atenção nesses detalhes, porque se há uma maioria no Congresso Nacional, se há uma maioria no STF, no Judiciário, no Legislativo há uma maioria do governo, no Judiciário há uma maioria do governo, não existe mais equidade social, política, e dessa maneira o Estado se encontra aparelhado de uma forma ideológica. Buenas, se vocês pensarem corretamente a esse respeito, vocês vão perceber que o impeachment ele só acontece para manter as estruturas do atual governo. A lógica é essa. Tá? E no momento que isso acontece, quer dizer, vocês tiram a cabeça, mas permanece o corpo. E nesse sentido, gente, tem uma história da Antiga Grécia que era uma mitologia, um personagem, que era a Hidra de 7 cabeças. Quando tu cortava uma cabeça, nascia outra no lugar, nascia 2 no lugar daquela outra. Né? E é mais ou menos esse o princípio hoje que nós estamos vivendo. Se cortar a cabeça através de um impeachment, que o impeachment não vai resolver, daria manutenção a essas estruturas. Perceba que em todos os governos do PT, quando acontecia um processo de corrupção, não era investigada a corrupção. O que acontecia?
simplesmente cortavam a cabeça, como se não houvessem outros envolvidos dentro daquele processo de corrupção, a não ser o próprio ministro, por exemplo. Então, nesse sentido, é exatamente o que querem fazer com o processo de impeachment hoje com a Dilma. Cortar a cabeça para fazer todo mundo esquecer e fazer de conta que nada mais aconteceu. Só que o corpo permanece e essa hidra nascerão outras cabeças. E até o final do mandato pode acontecer muitas outras coisas e implantarem a semente de um retorno do PT ao poder ou da manutenção das corrupções nacionais. Nesse sentido, existe sim a possibilidade de uma intervenção militar. E essa intervenção militar, ela estaria condicionada a algumas situações para a preservação da saúde do Estado brasileiro. Estamos falando aqui até agora de governo. A intervenção, ela protege o Estado, ela é uma situação de Estado. O que acontece? As Forças Armadas, elas são estruturas de Estado, elas não são estruturas de governo. A Força Nacional, ela está agindo de uma maneira que é inconstitucional. Por quê? Porque não existe força militar de governo. Isso é uma invenção desse governo. As forças militares são de Estado, representam o Estado, defendem o Estado, não defendem governo. No momento que existe alguma força nacional defendendo o governo, alguma coisa está errado. Isso assemelha-se ao ASS nazista, porque era uma força ideológica, uma força de governo. E nós, no Brasil, hoje temos uma força de governo, nós não temos uma força de Estado. As forças militares de Estado, elas estão desaparelhadas em matéria de estruturas bélicas. E as forças militares de governo estão muito melhor aparelhadas. Então, percebe-se aí, somando-se a isso uma série de outros fatores, uma série de outras situações, nós percebemos que existe sim um cenário propício para que haja ou uma coisa ou outra. Tanto para uma como para outra existem as duas possibilidades. Mas cabe nas duas situações uma coisa que vocês têm que perceberem, que é o clamor popular. Quem é que é o soberano do Brasil? É a presidência da República? Não, ela chegou lá via voto. Se houve algum problema via voto ou não, ela está legitimada hoje pelo voto. Então, como é que poderia sair nas formas da lei hoje em dia? Através de impeachment ou intervenção. Só que o impeachment, ele hoje, com o aparelhamento ideológico que eu estava comentando para vocês, ele prejudica a possibilidade, ele é prejudicado pela possibilidade. Então vocês têm que perceber essa situação, nenhuma outra situação. No momento que vocês se derem conta disso, vocês escolham se vocês querem clamar por uma coisa, se vocês querem clamar por outra. Pessoalmente, eu acho que a gente deve esperar um momento certo para irmos todos para as ruas juntos e fazermos um clamor democrático, plural, porque isso é uma coisa chamada controle social, e controle social não é golpe de Estado. Controle social é uma situação que todo cidadão tem direito de fazer, de exercer. Controle social é algo que a gente pode fazer na nossa rua. Controle social é algo que a gente pode fazer no nosso bairro, na nossa cidade. Devemos fazer. Sem controle social não existe democracia. O controle social é algo voluntário, gratuito, e todo mundo tem o direito e o dever de fazer, como cidadão. Votar não é suficiente. Não é simplesmente ir de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos numa urna e votar. O que é necessário fazer? É necessário fazer o controle social. No momento que nós formos para as ruas, sem violência, sem briga, quem fizer esses black bloc, esses red bloc, exércitos de partidos políticos que estão sendo anunciados nas redes sociais, isso tudo é ilegal. Isso tudo é inconstitucional. Na verdade, se um partido político tiver um exército, ele perde o direito de ser partido político no Brasil.
Então, essa situação a gente tem que pensar muito bem, planejar muito bem e sim, irmos para as ruas, mas pensem, se vocês forem pedir intervenção, vocês têm que ir para frente dos quartéis e para frente dos QGs. E lá estarão protegidos, porque marginal nenhum fica na frente de um militar. Agora, se você for para uma praça ou para uma rua, não tem como serem protegidos. Então, pensem antes de agir. Eu agradeço a oportunidade e o espaço que me foi concedido. Espero que vocês saibam decidir. Se vocês vão fazer alguma coisa, eu vou deixar bem claro aqui, não estou fazendo apologia a nenhuma revolução nem nada. Eu estou explicando o que é cada uma das situações para que vocês possam tomar as decisões por vocês mesmos e, desta maneira, evitar algum risco maior, evitar um conflito. Que não haja conflito, que não haja revolta, que não haja briga. Se for tomada alguma decisão pelo bem do Brasil, que essa decisão seja tomada por você, cidadão, e por todas as pessoas da melhor forma possível, da forma mais pacífica possível. Eu não gostaria que acontecesse nenhuma dessas situações, mas não cabe a mim decidir o que vai acontecer. Cabe ao povo brasileiro, cabe a você, cidadão, decidir o que é melhor para você e para o seu futuro, o futuro da sua família. Então, boa sorte a todos.